Sabe aquela imagem forte, quase cinematográfica, que muita gente tem sobre o fim dos tempos? Pois é, aquela cena que parece ser a mais conhecida de todas. A ideia é essa. De repente, milhões de pessoas simplesmente somem. Puf, desaparecem. E aí o que acontece? Carros ficam desgovernados, aviões caem do céu, um caos total. Essa cena, que a gente vê em tantos livros e filmes, se tornou a grande esperança para muita gente. Mas, espera aí, essa interpretação sempre existiu? As raízes dela estão mesmo lá nos textos bíblicos originais? Nessa análise, a gente vai investigar de onde surgiu essa doutrina e colocar lado a lado com o que as Escrituras, segundo a interpretação da fonte, realmente dizem sobre a volta de Cristo. Vamos lá! Para começar, a pergunta mais direta. Quando foi que essa ideia apareceu? A análise das fontes aponta para uma origem que, olha, pode ser bem surpreendente. E aqui está o ponto que pode ser um choque para muita gente. A fonte afirma que a doutrina do arrebatamento secreto, do jeito que conhecemos, não é uma crença antiga da Igreja. Pelo contrário, é uma teoria que surgiu há menos de 200 anos. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender como tudo aconteceu. Aparentemente, começou lá por 1830, com o sonho de uma moça na Escócia chamada Margaret MacDonald. A ideia foi sendo trabalhada e no início dos anos 1900, um homem chamado Cyrus Scofield popularizou a teoria de forma massiva na sua famosa Bíblia de Estudo. E a partir daí, se espalhou pelo mundo, virando um ponto central para muitas igrejas. Ok, então se a ideia é tão recente, em que parte da Bíblia ela se apoia? A argumentação toda gira em torno de uma interpretação bem específica de uma profecia do Antigo Testamento, a das 70 semanas de Daniel. Vamos ver como isso funciona. E aqui que mora a grande diferença. A teoria do arrebatamento secreto pega a profecia e cria um intervalo, uma pausa de mais de 2000 anos entre a semana 69 e a semana 70. Essa última semana, então, ainda estaria para acontecer no futuro. Já a interpretação da fonte diz que não existe pausa nenhuma. As 70 semanas foram um período contínuo, que se cumpriu por completo em Cristo. O ponto-chave da discórdia é sobre quem faz o pacto na última semana. A teoria do arrebatamento diz que é um futuro anticristo. Já a fonte que estamos analisando argumenta que o texto se refere a Jesus. Foi ele quem confirmou o pacto com seu ministério, ou seja, é uma mudança completa de protagonista. Além dessa questão em Daniel, a análise aponta outras possíveis incoerências lógicas na teoria. Primeiro, como que o sumiço de milhões de pessoas poderia ser secreto? Segundo, essa teoria, se seguida à risca, permitiria calcular a data da volta de Cristo, e a Bíblia afirma que isso é impossível. E terceiro, ela contradiria a profecia da estátua em Daniel 2, onde a pedra, que simboliza Cristo, atinge o mundo uma única vez, e não em duas etapas. Certo, se a teoria do arrebatamento secreto tem esses desafios, qual seria a alternativa? Vamos dar uma olhada no que alguns textos-chave indicam, segundo a interpretação da nossa fonte. Este versículo de 2 Tessalonicenses é visto como uma peça fundamental. Nele, o apóstolo Paulo parece estar dando uma ordem bem clara dos eventos, quase como um alerta para ninguém ser enganado sobre a vinda de Cristo. A palavra aqui é sequência. O texto indica que duas coisas precisam acontecer primeiro: um grande afastamento da fé, a apostasia, e a manifestação do tal homem do pecado. Somente depois disso é que aconteceria a vinda de Cristo. Essa cronologia inverte totalmente a da teoria do arrebatamento, que diz que a igreja sai antes do anticristo aparecer. Isso leva a uma outra inversão de lógica que é fundamental. Na ideia popular, os bons são levados e os maus ficam para trás. Mas, segundo esta análise, acontece o exato oposto. São os malfeitores que são retirados, ou seja, exterminados da terra, enquanto os justos permanecem para herdar o reino. E essa ideia é reforçada por passagens como essa do Salmo 37. A promessa não seria uma fuga da terra, mas a herança da terra. A purificação do planeta viria com a remoção dos que praticam o mal, e não com a remoção dos fiéis. Com base em tudo isso, a análise termina com um alerta bem sério, usando aquela metáfora bíblica do atalaia, sabe? Aquele vigio que ficava na muralha para avisar sobre um perigo que estava chegando. O perigo, segundo essa visão, é o de construir a esperança sobre uma base que não é firme. A analogia é clara. É como construir uma casa na areia em vez de na rocha.
Uma fé que se baseia numa promessa que não estaria nas Escrituras pode, simplesmente, desmoronar quando a tempestade dos eventos finais chegar. O processo que a fonte teme é este, em 4 etapas. Primeiro, a pessoa crê que vai ser resgatada antes da tribulação. Segundo, a tribulação chega e ela ainda está aqui. Terceiro, o resultado é uma decepção profunda. E quarto, o risco disso tudo é o colapso total da fé, justamente no momento em que ela seria mais necessária. Então, qual seria a alternativa? A fonte propõe que a bendita esperança não é uma fuga secreta do planeta, mas sim a volta visível e gloriosa de Jesus para a Terra, para julgar as nações e estabelecer seu reino de justiça. E essa análise toda termina com uma reflexão. Independentemente da conclusão a que cada um chega, a investigação das fontes nos convida a examinar os fundamentos da nossa própria crença. A pergunta final que fica no ar é: a esperança está firmada na rocha de um texto antigo ou na areia de uma tradição mais recente? Segundo a fonte, a resposta para essa pergunta define tudo.